Não há como se avaliar as alterações da geometria do espaço diretamente. Isso, normalmente, é feito com o auxílio da luz. Isto é, você sabe que o espaço é curvo, porque a luz se curva. A impressão que fica é a de que o espaço teria se fundido com a luz, formando um todo único. O que acontecesse com um deles, se refletiria no outro. No entanto, a luz seria apenas a mensageira do espaço. Isso explicaria por que o espaço se demora, ou precisa de tempo para comunicar um evento distante, como é o caso de uma estrela brilhando. Se Beta Andrômeda deixasse de brilhar neste momento, só ficaríamos sabendo disso depois de 75 anos. Se a luz resolvesse mentir, ou se fosse erroneamente interpretada, a nossa avaliação, em relação ao espaço, ficaria em dificuldades. Embora isso possa ser questionado, pode-se sugerir que o universo seria estacionário na sua origem. Para ser percebido por nós, no entanto, ele teria que ter entrado em movimento contínuo, pois a nossa memória, assim como o próprio movimento, depende do tempo. Portanto, o hipotético estado estacionário do universo, mesmo existindo, seria excluído no processo de tradução, caso o espaço fosse descrito indiretamente pela luz. Pela exclusão do registro direto do seu estado de repouso, o mesmo espaço poderia apresentar dois movimentos virtualmente contínuos, de sentidos contrários e excludentes entre si. Ou seja, com duas fases convivendo simultaneamente, sem uma ter conhecimento da outra. Pense no espaço como sendo um elástico. Enquanto você esticasse esse elástico, excluiria a fase em que ele pudesse relaxar. A fase de relaxamento aconteceria somente quando você soltasse o elástico, deixando-o livre para se contrair. No momento em que vivemos, o espaço que abriga as galáxias distantes poderia estar tanto na sua fase de esticamento, como na sua fase de contração, mas as duas fases citadas não poderiam ser confrontadas. Por que os físicos costumam atribuir esse comportamento de uma tira elástica também para o espaço? Fica evidente que isso decorreria da aparente fusão entre o comportamento do espaço e o da própria luz. O mensageiro da correspondência se confundiria com o seu remetente. Isso acontece porque a luz executa um movimento chamado harmônico simples, que se compõe de duas fases, uma de esticamento e outra de contração. Apesar da importância da fase de repouso, quando o elástico do espaço estaria nem esticado nem contraído, essa terceira fase não é, normalmente, levada em conta. A física nos diz que o elástico do espaço estaria em repouso no infinito. Na fase de repouso do espaço, não haveria forças atuando diretamente, e o universo seria estático. É que, no espaço-tempo, ou no universo observável, o movimento é relativo e contínuo, e está condicionado ao tempo. O universo pode ser estático na sua origem, mas somente poderia ser pensado e lembrado, enquanto estivesse em movimento contínuo. A nossa memória, como a conhecemos, não poderia funcionar em um universo estático e sem tempo. A fase inflacionária, ou de esticamento do espaço, não teria deixado sinais no espaço-tempo. É como se ela tivesse atuado, no seu próprio tempo, como um imenso apagador de informações.
A excludência que se nota entre as fases de expansão e de contração poderia ser explicada pelo comportamento do mensageiro do espaço, pois ele reteria as informações na primeira fase do movimento harmônico da luz, a de esticamento. As duas fases seriam separadas definitivamente entre si pela existência de uma fase de repouso do espaço, em que o tempo não pudesse ser medido. Essa virtual separação, gerenciada pelo movimento contínuo, depende, portanto, da presença de um observador consciente, que possa decodificar as informações transportadas pelo mensageiro do espaço. Para isso, ele precisa de tempo mensurável. No caso do Sol, seriam necessários 8 minutos para ver-se a estrela, através da sua imagem. Quando isso acontecesse, o verdadeiro Sol já estaria em posição incerta no espaço. Veja, que não estamos dizendo que as informações não existiriam na fase de esticamento do espaço. Apenas que, mesmo estando lá, não poderiam ser acessadas diretamente. Se o observador somente pudesse acessar os dados sobre o comportamento do espaço, após o espalhamento da luz na Terra, as ondas espalhadas teriam que se apresentar como se fossem contínuas. É que, neste caso, a nossa consciência dependeria do acesso direto à única fase que se apresenta como sendo a real, a de contração do espaço. É a luz, e não o espaço, que nos permite ver as estrelas instantaneamente, sem depender das distâncias que essa luz teria percorrido anteriormente. Pergunto: como você poderia aceitar, sem questionamentos, se alguém lhe dissesse que a sua consciência atuaria de forma descontínua, à semelhança da luz? Isso é coisa de ficção científica. Como a fase de esticamento do elástico, atribuída tanto à luz quanto ao espaço, reteria a luz e o tempo transitoriamente, não teríamos como medir diretamente a extensão da fase expansionária do universo. Isso teria que ser feito indiretamente, aproveitando a presença da luz, depois do seu espalhamento. Acontece que, para ter a sua presença notada, a luz espalhada teria deixado de ser bidimensional e sem tempo, sofrendo um processo conhecido por quantização ou empacotamento. Isso envolveria o observador, cuja memória estaria estruturada sobre no mínimo 3 dimensões. As duas do espaço, mais o tempo. Como se nota, o tempo passaria a ser uma espécie de movimento intrínseco. Isto é, ele estaria contido no próprio observador, por exclusão de acesso direto ao tempo no futuro, ou ao tempo que a luz de uma estrela qualquer tivesse utilizado para se deslocar anteriormente no espaço. Curiosamente, a fase de empacotamento da luz, quantização, não demanda tempo, por isso, ela coincide com a retenção das informações na primeira fase do movimento harmônico, de esticamento, atribuída ao espaço pela luz. A impossibilidade de acessarmos, diretamente, os eventos que ocorreriam no nosso futuro, teria outra consequência. O marco zero do tempo migraria definitivamente, da posição das estrelas para nossa posição na Terra.